Olá, tudo bem? Se você deseja saber até onde o preço vai, na maioria das vezes, e você também quer colocar um alvo e você vê o preço chegando no alvo, então eu acredito que esse vídeo ele vai ajudar você bastante. Principalmente se você tem dúvidas antes de entrar numa operação, qual que é o alvo? Ou se você já entrou numa operação e você fica sem saber até onde aquele preço vai, até onde vai cair, até onde vai subir. Então, entenda o seguinte, na maioria das vezes, o mercado vai buscar essas regiões que tem sombra. Aqui você vê sombra do candle, aqui você vê sombra do candle, aqui também você vê sombra, sombra, aqui um pouco de sombra, não muito. Então, todas as vezes que você consegue identificar essas sombras, são regiões de indecisão, são regiões também de fraqueza, essas sombras. E o mercado, na maioria das vezes, vai buscar essas sombras. Então, essas sombras que você está vendo aqui, elas podem ser usadas para os três momentos, tanto para entrada, como para stop loss, como também para alvos. E, na verdade, é possível você operar só usando sombra. Então, por exemplo, aqui você tem a sombra desse candle. Olha que interessante, o preço subiu, desceu, subiu de novo, desceu, deixou sombra aqui, né? Aqui tem outra sombra aqui. Ele vem, volta aqui exatamente onde teve a sombra, sobe de novo, sobe outra vez, volta. E o que ele faz aqui agora? Ele desce exatamente onde esteve aqui essa sombra. Tá vendo? Então, essas regiões de sombra, o mercado sempre vai estar procurando essas regiões. Então, você pode estabelecer essas regiões como alvos. Por exemplo, aqui também, ó, nós podemos ver isso aqui com muita clareza. De novo, aqui você tem essa região de sombra pegando aqui, o preço vai lá em cima, vem aqui embaixo, vem aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo, faz meio que um ombro, cabeça, ombro aqui, desce novamente, e onde ele vem? De novo, aqui nessa região de sombra. Então, essas sombras, e você vai perceber que em alguns momentos ele vai romper essas regiões de sombra. E em outros momentos ele vai bater nessas regiões de sombra e vai subir. Então, essas regiões de sombra aqui embaixo, elas vão entrar como zona de demanda. E quando elas estiver aqui em cima, essas regiões de sombra, elas vão entrar como zonas de oferta. E nas zonas de demanda é onde tem mais interesse por compradores. E nas zonas de oferta tem mais interesse por vendedores. Em outras palavras, em uma região de demanda é melhor você pensar em compra e uma região de oferta é melhor você pensar em venda. Então, quando o mercado você vê que tem uma tendência de alta, como essa daqui, ó, o mercado começou a fazer aqui uma tendência de alta, topos e fundos cada vez mais altos. E nessa tendência de alta, você vê que tem sombra para baixo, isso significa que há uma grande probabilidade do mercado continuar subindo. E é exatamente o que ele fez. E se nós pegarmos aqui também o contrário, procurar aqui uma tendência de baixa, um mercado que está caindo, e você começar a observar muita sombra para cima, isso é um sinal de que esse mercado tende a continuar descendo. É o que aconteceu aqui, aqui e também aqui. Sombra para cima, o mercado também caiu. Então, quando você tem uma região de sombra que mostra fraqueza do mercado e o mercado volta naquela região de sombra e deixa mais sombra ainda, então significa uma rejeição da ponta, no caso aqui, se for essa queda, uma rejeição da ponta vendedora. Então, aqui você tem sombra. O mercado sobe, volta na região de sombra, deixa mais sombra aqui para baixo. E aí ele continua subindo, tá? Claro que quanto maior for essa sombra, melhor é. Principalmente se numa região como essa aqui, você vê que tem um martelo, que é um corpo pequeno, a sombra precisa ser, no mínimo, 3 vezes maior do que o corpo, e o candle anterior, ele precisa ser um candle de indecisão. Eu falo numa zona de suporte como essa que nós estamos aqui, ou uma zona também de demanda.
Então, se numa zona de demanda como essa aqui, você tem esse sinal, um martelo, e antes do martelo um candle de indecisão, que pode ser um spin top ou um doji, então você tem uma grande chance desse mercado continuar subindo. Você pode até mesmo armar uma ordem de compra um pouco mais acima desse martelo. Então, mais uma vez aqui, você tem ali o martelo. Antes do martelo, você tem aqui um candle de indecisão. Pode ser esse candle aqui, ou pode também ser esse candle nesse formato que eu vou desenhar aqui, ó. Menos corpo ainda, né? Para caracterizar bastante um doji. Eu me refiro se isso aqui acontecer em cima de um suporte. Então, o que você pode fazer? Um pip acima, você coloca aqui uma ordem pendente de compra, se você tiver numa zona de demanda, tá? Você pode estar fazendo isso daqui, porque provavelmente, na maioria das vezes, o próximo candle ele vai ser de alta. Aqui não teve, na maioria das vezes vai ter isso, ok? E se você tem uma região de resistência, como essa daqui, ó, aqui você vê muita sombra desse lado aqui, e aqui também começa a ter sombra também. Apesar de que aqui não houve ali a estrela cadente, mas ainda assim você vê que existiu um pouco de sombra aqui, nessa região. Então vamos apagar aqui essa região, e nessa região aqui que nós chamamos de região de oferta, é onde os preços tendem a cair. E se nessa região você tiver aqui dentro desse contexto aqui que nós estamos explicando, se aqui você tivesse esse candle vermelho com um corpo pequeno e a sombra, no mínimo, 3 vezes maior do que o corpo, 2 vezes e meia ou 3 vezes. Se tiver 3 vezes, ainda é melhor, tá? Então, vamos só engrossar aqui um pouco mais essa sombra aqui, ó. Então, se aqui você tivesse esse candle e antes desse candle você tivesse também um candle de indecisão, um candle com pouco corpo, mostrando fraqueza da ponta compradora, na maioria das vezes isso daqui vai descer. Você poderia ter colocado uma ordem pendente de venda, um pip abaixo desse candle. Então, para você saber onde vai o preço, é só você observar onde tem sombra. Então, por exemplo, se esse mercado aqui estivesse subindo e você estivesse observando aqui embaixo, até onde ele vai, até onde ele iria. Na verdade, ele ultrapassou, ele rompeu ali a sombra. Mas você vai ver que ele buscou aquela sombra. Se nós voltarmos aqui para trás, possivelmente você vai encontrar aqui sombras mais altas. Se nós voltarmos tudo aqui, olha só, voltando aqui bastante, você tem aquela sombra que eu já coloquei lá em cima. Na maioria das vezes, o mercado, então, buscou aquela sombra que nós marcamos aqui. Então, essas sombras, elas servem tanto para entrada, como para alvo, e também para você saber, né, se você continua posicionado numa operação ou não. E claro que para isso você pode também usar os times maiores, como por exemplo, você pode pegar aqui um time do diário e projetar essas sombras e fazer um filtro para os times menores. Então, se nós pegamos aqui, por exemplo, essa região de sombra aqui, ó, no diário, tá aqui, você marcou ela, não tivesse nenhum desses candles aqui, e você quer saber o candle está caindo aqui, uma chance para você poder entrar nessa venda. Você poderia ter marcado, então, essas sombras, por exemplo, aqui em 1 hora, você poderia ter voltado todo esse gráfico aqui e você, ou em 4 horas, né? Porque 1 hora aqui vai demorar muito aqui a gente encontrar. E você iria ver que buscou exatamente ali aquela região, saindo também dessa região de sombra aqui, ó, que naturalmente você tem aqui um falso rompimento. Bem aqui em cima dessa região você tem um falso rompimento, ele sobe buscando exatamente a próxima região de sombra, que são essas sombras aqui, tá? De novo, você vai ver ele voltando, procurando aqui outra vez mais sombra, né? Deixando sombra aqui para baixo. E naquela terceira vez que ele deixa aqui essas sombras, eu me refiro aqui essa posição,
você vai ver que o candle anterior, ele não é um candle de indecisão, ele é um candle que mostra força, força de venda. Mas aqui ele deixa rejeição, depois entra força compradora, os compradores começou a entrar, quase um martelo, mais força compradora, os vendedores tentam atacar duas vezes e, por fim, você tem aqui os vendedores sendo engolfados pelos compradores. Você tem aqui o engolfo de alta, que é quando essa vela azul engolfa aqui a vermelha e na sequência começa a deixar mais sombra aqui para baixo, né? E depois mais sombra aqui ainda, o que faz esse preço disparar e lá para cima, subindo muito e ainda deixando mais sombra aqui para baixo, mostrando continuação na força de alta. Bom, aqui é apenas um resumo, tem muita coisa ainda para ser falado, para ser explicado sobre isso, mas nós temos uma mentoria 100% gratuita, você não precisa pagar absolutamente nada para participar da nossa mentoria gratuita, onde você vai aprender tudo isso que eu acabei de ensinar aqui de graça. Então, nós temos um grupo no WhatsApp, também no Telegram, onde você recebe mentoria, acompanhamento gratuitamente. E se você quiser participar dessa mentoria gratuita, você não precisa gastar dinheiro com cursos caros, mentorias caras. Você pode entrar no nosso grupo de mentoria gratuita. É só você colocar no seu navegador https://t.me/Thiago Correia. Fazendo isso daqui, você vai ser direcionado para o canal do Telegram. E lá no canal do Telegram, você vai estar recebendo aí todas as informações para você entrar na nossa mentoria gratuita e aprender mais sobre sombras, sobre rompimento. Claro que eu não falei tudo aqui, até porque meu intuito aqui é só trazer um resumo. Mas entra no nosso canal, onde você vai poder pegar conteúdos mais completos sobre esse assunto. Te desejo muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.